época, né? 1991 não era comum, né? Um casal deixar sua vida civil normal. Até hoje não é hoje comum, né? Mas hoje você, como tem vários exemplos, né? Sim. A seguir, naquela época nós não tínhamos Ninguém. quem copiar, né? Então nós éramos os cobaias, digamos assim, né? Os desbravadores. Mas foi interessante, eu já tinha 4 anos de casado, estava no meu melhor momento, né? Financeiro, profissional, social. Caramba. Eu tinha uma casa, tinha 2 carros novos, tinha uma moto gigante, tinha um salário muito legal na época, né? Muito legal mesmo, né? Um cargo de confiança na fábrica. E ainda muito novo, com 27 anos, né? E com um filho já de 3 anos e meio. Mas a minha conversão aos 18 anos impactou muito a minha vida, né? Muito, demais. Tanto é que eu fiquei 2 anos sem namorar, sem paquerar, sem beijar, nada, me preparando para a pessoa que Deus queria para mim. E aí a Néia reaparece na minha vida, que eu já tinha namorado com ela. Namoramos 2 anos e casamos com 23 anos. E construímos rapidamente uma vida bem legal, né? Dos 23 aos 27, assim, eu cresci muito, né? Financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, né? Naquele grupo que eu me converti, agora eu era o coordenador do grupo. Uau. Um grupo na época de 1.500 pessoas, aqueles anos 80 da renovação carismática, que era uma coisa muito legal. E aí o chamado veio e veio forte, né? Você já cantava nesse grupo, já Cantava, ministrava. Tal. nada como a gente faz hoje, mas assim, eu já tinha minha banda, chamava uma banda Carisma, então os shows das paróquias, das quermesses, dos grandes encontros da época. Então, assim, eu era um cara super realizado, feliz. Eu estava bem no meu casamento, bem na minha profissão, bem na minha atividade espiritual, bem na minha vida social. Eu jogava na seleção de futebol da minha cidade. Olha que... Jogava basquete, jogava vôlei, fazia teatro, tocava uma banda marcial. Nossa! Fazia muita a vida coisa. Era cheia, hein? Muito, cara, minha vida era muito legal. E é hoje, até hoje. Mas foi nesse melhor momento que eu atendi esse apelo de Deus e aí eu abandonei tudo, né? Eu digo que eu abandonei por um lado, mas também investi tudo isso na minha vida missionária. Em 91, eu fui para Canção Nova, finalzinho de 91, em outubro de 91, e aí a minha vida mudou completamente, né? Aí... Mas isso aí é interessante falar, porque às vezes as pessoas vêm procurar pra gente, como que eu encontro a pessoa certa para eu me casar, para eu ter uma família? E acredito que a Néia tenha sido assim. Verdade. Ela foi parceira, né? Foi. Sua parceira, a minha esposa também, quando a gente conversava para casar, é isso que eu procurava nela, procurava na esposa. Eu falei assim, olha, eu preciso ter uma esposa que entenda meu chamado. Uma esposa parceira, porque hoje em dia tem muitas esposas que não aceitariam. Não, verdade. Bater o pé e falar assim, não, comigo não. Eu acho que se nós dois tivéssemos casado com outras pessoas, né, outras que não fossem as nossas esposas, a nossa missão seria muito complicada, ou não existiria mesmo, porque a Néia foi exatamente isso. A gente veio numa crescente, né? Uma crescente espiritualmente falando. Casamos, nós não tínhamos nada, assim, materialmente falando. A gente veio crescendo junto em tudo. É bom, isso aí, construir junto é delicioso. Né? Casei, eu não tinha geladeira, pra você ter ideia. Olha, que legal. Comprava 2 bifes, eu comia um, ela comia outro, porque a gente não tinha onde guardar. Né? Então a gente... Foi assim uma... Tem história. Tem muito legal, uma parceira fantástica. E como a gente rapidamente conquistou muita coisa, e o discernimento tinha que ser, claro, conjunto, e quando ela percebeu esse meu lado, ela mesma já começou a entender para onde a gente iria. A mulher tem uma sensibilidade muito grande, né? Sim. E quando o Padre Jonas me fez o convite para eu ingressar na comunidade, é claro que ele sabia que nós éramos casados, aí eu falei, vamos fazer um caminho, né? E esse caminho durou, eu e ela, 2 anos. 2 anos. 2 anos a gente foi namorando. Discernimento bem discernimento. Feito. Até que um dia, num determinado encontro, que eu estava sozinho, sem ela, 1º de maio de 1991. Sim. Era um feriado. E eu fui num dia de louvor lá em Lorena, a quadra cheia, aquela coisa, Padre Jonas pregando, o Diácono Nelson Corrêa com um violãozinho ministrando a música. E no café da manhã, um membro da comunidade, que era meu amigo, me chamou para tomar um café com eles. E o Padre Jonas, naquele café, ele estendeu, ele me viu conversando com essa pessoa chamada Chiquinho. O Chiquinho perguntou para ele, por que você não vem morar logo aqui na Canção Nova? Está sempre aqui. Eu era meio que um benfeitor na época da Canção Nova. Ajudava um no tratamento dentário, comprava um calçado para outro, fazia uma compra do mês para uma casa de missão e tal.
E ele falou, você está sempre aqui, porque você não vem morar logo aqui? E eu respondi brincando com ele. Falei, olha, eu não vim porque ninguém me convidou. O dia que alguém me convidar, eu venho. E o Padre Jonas escutou essa conversa. Terminou a conversa na outra ponta da mesa. Ele falou, Dunga, o que o Chiquinho perguntou para você aí? Falei, Padre Jonas, ele perguntou por que eu não venho logo morar na Canção Nova, sendo que eu estou sempre aqui. Ele, o que você respondeu para ele? Falei, eu respondi que eu não vim porque ninguém me convidou. O dia que alguém me convidar, eu venho. Aí ele mudou o semblante, cara. Ele falou, então hoje eu sou o fundador dessa comunidade. Hoje eu estou te convidando. Vem morar conosco. Olha isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, negócio fechado. E aí ele falou para mim, quanto tempo você precisa? Eu falei, eu preciso de 4 meses. Por quê? Eu falei, preciso vender o que eu tenho, preciso passar meu cargo da fábrica, preciso conversar com a minha esposa. Beleza. Apertei a mão dele e falei, olha, então, 1º de setembro você está aqui. Voltei para casa, minha esposa estava fazendo almoço para ela só, porque eu não iria almoçar naquele dia em casa. Eu cheguei, ela estava lá fazendo almoço, ela falou, já chegou, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa aqui meio interessante, queria partilhar com você. Eu falei, o que foi? O Padre Jonas nos convidou para irmos morar na Canção Nova. Nossa. E ela disse, e o que você respondeu? Eu falei para ela, porque nós vamos daqui a 4 meses. Ela voltou para a panela, começou a mexer o arroz. Né? Eu perguntei, você não vai dizer nada, não? Ela olhou para mim e falou assim, onde você for, eu vou. Olha que coisa. Continuou fazendo almoço. E ali a gente, lógico, né? A gente se abraçou, a gente se beijou. Eu agradeci, né, pela confiança. Ela falou, bem, já sabia disso há muito tempo. Chegou a hora. Já estava sentindo já. E em 4, 5 meses a gente se preparou. Me desfiz do que eu tinha, apurei tudo em grana. Dei para o meu pai, falei para ele, isso aqui dá para o senhor viver uns 15 anos. E fomos embora.